Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, continuando sobre o assunto da climatologia, tá? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre pressão atmosférica e as massas de ar, tá? Gente, o nosso planeta, ele é dividido em áreas de alta pressão e baixa pressão atmosférica. O que seria pressão atmosférica? É a força exercida pela atmosfera na superfície, tá? Ou seja, é a força do ar. E aí, existem locais onde nós temos o ar faz um movimento descendente, ou seja, da atmosfera para a superfície. Nesses locais onde o movimento descendente é mais intenso, nós temos áreas de alta pressão, ou seja, grande força da atmosfera sobre a superfície. Em alguns outros locais, nós temos o predomínio do movimento ascendente, ou seja, o ar sobe com maior intensidade da superfície para a atmosfera. Nesses locais, nós temos uma baixa pressão atmosférica, tá? Então é o seguinte: movimento descendente, alta pressão atmosférica. Movimento ascendente, baixa pressão atmosférica. As diferenças de pressão, gente, elas têm a sua origem numa térmica, ou seja, a origem de áreas de alta e baixa pressão tem a ver com a temperatura. E aí, em locais frios, as moléculas de ar elas se aglomeram, fazendo com que ocorra um peso desse ar com maior intensidade. Então, as áreas frias, como os Estados Unidos, elas são áreas de alta pressão atmosférica, se comparada com áreas tropicais e equatoriais, como a que nós vivemos aqui. Na nossa região aqui, o ar é mais quente. Portanto, ao contrário das áreas frias, onde as moléculas se aglomeram, nas áreas de temperatura elevada, as moléculas se dispersam. Portanto, o peso do ar é menor e aí a pressão também é menor. Então, a pressão atmosférica ela é inversamente proporcional à temperatura. Baixas temperaturas, ou seja, regiões frias, alta pressão. Elevadas temperaturas, áreas quentes, baixa pressão atmosférica. É muito importante você entender isso para você compreender o processo de circulação dos ventos, ok? Então, e uma coisa que você tem que entender é que os ventos eles saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Saem das regiões frias e migram para as regiões quentes, tá? Uma importante exceção no que diz respeito à temperatura e à pressão atmosférica ocorre nas áreas de alta altitude, porque nelas o ar é mais rarefeito, ou seja, temos uma concentração menor de gases e oxigênio e por isso a pressão é menor mesmo sendo mais frio, tá? Não podem esquecer disso, tá? Então, resumindo, nós temos áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Os ventos saem das áreas de alta pressão, como você pode ver aqui, a setinha está saindo, e chegam nas áreas de baixa pressão. Áreas de alta pressão são frias, áreas de baixa pressão são quentes, com exceção das regiões de elevada altitude, que mesmo sendo regiões frias, apresentam baixa pressão. Outra coisa interessante e que você não pode esquecer, onde nós temos a chegada dos ventos, ou seja, nas áreas de baixa pressão, nós temos as regiões ciclonais, ou seja, os ventos chegam ali, ciclone. Já nas áreas de alta pressão, nós temos uma região anticiclonal, ou seja, os ventos saem dela, ok? Então vamos lá. Agora, gente, nós temos aqui as massas de ar. O que são as massas de ar? São enormes porções de ar que ficam estacionadas no local por longos períodos, ou seja, por vários dias e até mesmo meses, e quando elas se deslocam, elas trazem com ela as características que foram adquiridas na região onde elas estavam estacionadas. E aí, essas massas de ar, como nós já vimos lá nos fatores climáticos, elas podem ser classificadas da seguinte maneira: se elas saem das regiões temperadas e polares, elas serão massas de ar frias.
Se elas saem das regiões tropicais e equatoriais, serão massas de ar quente. Se elas passam pelo continente, elas serão massas de ar seca. Se a sua origem são nos oceanos, elas serão massas de ar úmidas. E aí nós temos uma exceção que nós já estudamos, que é a massa equatorial continental. Essa massa de ar, mesmo sendo continental, ela traz com ela a umidade, porque ela se forma na região equatorial ali, próxima à floresta amazônica. Como ali nós temos uma grande presença de vegetação, consequentemente a transpiração dessa vegetação ela é muito elevada. E aí formam-se nuvens muito carregadas dentro do continente, e aí essa massa de ar, mesmo se originando no continente, ela traz essa umidade e ela é considerada uma massa de ar úmida. Lembre-se, é a única massa de ar continental do planeta que é úmida. Ok? Então, massa de ar é isso. E aí, por exemplo, se na nossa região atua uma massa de ar que formou numa região equatorial sobre o Atlântico, ela será uma massa de ar quente e fria. Agora, se ela é uma massa de ar que forma-se quente e fria, quente e úmida. Agora, se ela é uma massa de ar que ela se forma no continente e ela sai da região tropical, ela será uma massa de ar quente e seca, ok? Então, isso que são as massas de ar. Interessante também você entender aqui a questão das brisas marítimas e terrestres. Isso aqui também tem a ver com a questão da temperatura e, consequentemente, da pressão. Ao longo do dia, nós recebemos as brisas marítimas. O que são as brisas marítimas? São as brisas que vêm do oceano. Lembra que a gente viu que os ventos saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão? O que acontece? Ao longo do dia, o continente está muito quente se comparado com o oceano. É muito mais quente dentro do continente do que no oceano. Portanto, aqui no continente vai ser uma área de baixa pressão e o oceano vai ser uma área de alta pressão, devido que no oceano, durante o dia, o ar é mais frio do que no continente. E aí o vento vai soprar do mar para o continente, por isso brisa marítima. Tá? Lembre-se que aí vai ter uma diferença de pressão por conta da temperatura. À noite ocorre o inverso. À noite o vento vai soprar do continente para o oceano, são as brisas terrestres. O que acontece? Durante a noite, com o sol se pondo, a temperatura do continente fica mais fria do que a do oceano. Você já ouviu falar que à noite, quando você está nadando, a água está mais quente? Justamente porque ao longo do dia, a água ela tem uma dificuldade para esquentar. Por isso o continente fica mais quente, porque o solo esquenta de maneira mais rápida. No entanto, quando o sol vai embora, o continente perde esse calor adquirido de maneira rápida, ao ponto que a água não. Então aí nós vamos ter uma inversão de pressão. Por quê? Porque a temperatura do continente vai estar mais fria e isso vai caracterizar uma pressão mais elevada, ao ponto que no oceano a temperatura vai estar mais quente e a pressão vai ser o quê? Mais baixa. E aí essa brisa vai ser uma brisa o quê? Terrestre, porque os ventos não sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, ou seja, das áreas mais frias para as áreas mais quentes. Se à noite o continente está mais frio que o oceano, o vento sai do continente e vai para o oceano. Lembrando que todas essas brisas, ou seja, a terrestre e a brisa marítima, tem a ver com a diferenciação de pressão. Não se esqueçam disso. Outra diferenciação de pressão muito importante que nós temos no planeta diz respeito às monções. A monção, gente, monção é o nome que a gente dá aos ventos que ocorrem no sul e no sudeste asiático e que tem muita repercussão no clima local, consequentemente na economia e no cotidiano das pessoas. E aí nós vamos ter as monções de verão e as monções de inverno. As monções de verão também podem ser classificadas como as monções marítimas e as monções de inverno como as monções continentais, tá? No verão, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma imagem que fala das monções de verão. No verão, o que acontece? No verão, gente, a alta pressão, ela permanece no oceano, porque o oceano no verão, ele tem temperaturas mais baixas do que no continente, onde nós vamos ter as baixas pressões. E aí o que vai acontecer?
Como os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão e no verão a alta pressão está no oceano, os ventos vão sair do oceano e irem em direção ao continente. E aí, se o vento está saindo do oceano, vai ser um vento úmido. E essa umidade vai atuar aqui no continente, no sul e no sudeste asiático, de maneira intensa. Então, por isso que a gente chama também de monção marítima, a monção de verão, porque o vento sai do oceano e vai para o continente. E aí, gente, mas leva tanta umidade, que geram chuvas que destroem a agricultura como um todo. E várias pessoas morrem durante esse fenômeno, porque o índice pluviométrico é gigantesco, é significativo, tá? Então, quando a gente falar de monção de verão, a gente vai falar da monção também chamada monção marítima, porque a alta pressão vai estar no oceano e esse vento vai soprar do oceano para o continente onde está a baixa pressão, porque aqui vai estar mais quente. No verão o continente é mais quente do que o oceano e isso vai fazer com que ocorra chuvas com grande intensidade, afetando a economia, a agricultura e também a vida das pessoas. Lembrando que isso ocorre no hemisfério norte, portanto, o nosso período de inverno aqui é o período de verão lá. As monções de verão lá ocorrem entre junho e setembro, ok? Já as monções de inverno, elas vão fazer um movimento contrário. No inverno, gente, a temperatura é mais fria no continente, como você pode ver, e ela é mais quente no oceano. Então, a alta pressão vai ocorrer no continente e a baixa pressão vai ocorrer aqui no Oceano Índico. E aí nós vamos ter uma inversão de ventos. Os ventos vão soprar do continente para o oceano. E se o vento sai do continente, nós não vimos que as massas de ar elas trazem consigo a origem, ou seja, as características do local onde ela se originou? Então, se a alta pressão está ocorrendo aqui no continente, esse vento que vai sair daqui e ir para o oceano, por isso também chamada de monção continental, vai ser um vento seco. Então, se nas monções de verão ocorrem chuvas com grande intensidade, nas monções de inverno que ocorrem no sul e sudeste asiático entre dezembro e março, essa monção vai trazer o que? Seca, tá? Porque vai vir um vento seco aqui lá do Himalaia, tá? É justamente o contrário. Então vocês entenderam? Para você entender monção, você tem que entender essa questão da pressão atmosférica e a relação com a temperatura. Temperaturas elevadas, baixa pressão. Temperaturas baixas, elevada pressão. Os ventos sopram das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Na monção de verão, a alta pressão, ou seja, a temperatura mais baixa, está no oceano. E a temperatura mais elevada, caracterizando uma baixa pressão, está no continente. Por isso, os ventos saem do oceano, levando umidade para as áreas continentais. Quando chega no período de inverno, nós temos uma inversão da pressão. A alta pressão, ou seja, a temperatura mais baixa, estará no continente e a baixa pressão, ou seja, a temperatura mais elevada, estará no oceano. Por isso, uma monção continental também pode ser chamada essa monção de inverno. E se ela sai do continente, das áreas frias, ali do Himalaia, ela vai trazer o que? Seca. Monção de inverno seca, monção de verão enchente, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui agora da circulação geral da atmosfera. Lembrando que os ventos saem das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, como você pode ver aqui. Então, gente, é interessante você saber que existe uma zona de convergência chamada zona de convergência intertropical. Aqui, ó. E nessa área nós temos a convergência dos ventos alísios. Tá, ó. Os ventos alísios são os ventos que ocorrem nessa região aqui tropical do planeta. Aí você tem os ventos alísios de sudeste e os ventos alísios de nordeste. Para que você não confunda, você não pode esquecer que os ventos alísios são esses ventos que atingem as regiões quentes do planeta, ou seja, a região
intertropical, tá? Para finalizar aqui, a gente vai falar um pouquinho do El Niño e da Laninha, tá? El Niño significa o menino, Laninha a menina, tá? El Niño porque esse fenômeno foi descoberto próximo ao Natal ali no Peru, tá? E aí, no Natal não é o nascimento do menino Jesus, por isso que esse fenômeno ficou conhecido como El Niño, que é o menino. El Niño, gente, é o aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico, tá? Já a Laninha é o resfriamento das águas superficiais do Pacífico, tá? E a Laninha, ela causa efeitos opostos se comparado com o El Niño. Por exemplo, aqui no El Niño, no Brasil, perdão, o El Niño ele vai provocar o quê? Secas na Amazônia e no Nordeste e enchentes na região sul. Quando nós temos aqui a atuação da Laninha, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter uma chuva com maior intensidade na Amazônia e no Nordeste e nós vamos ter o quê? Secas na região sul, tá? Essa diferença também de atuação do El Niño e da Laninha tem a ver com a pressão atmosférica, ok? Então, ó, eu espero que vocês possam ter compreendido essa matéria. Qualquer dúvida é só você me chamar. Até a próxima.